Celestial. Irmãos, na semana passada, nós tivemos momentos muito importantes, especiais aqui na igreja. Nós tivemos a nossa 15ª conferência missionária. E como eu sei que esse mês de julho passa muito rápido, e nós preparamos toda uma liturgia, bem legal para este mês. Temos alguns irmãos que vão vir de fora para pregar aqui. Mas nós estamos no interregno de 30 dias para o início do mês missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é agosto. Mês de agosto é de missões, e toda a agenda de agosto também já está pronta, graças a Deus. Tá? Vamos receber aqui irmãos falando aos nossos corações, graças a Deus por isso. Então, para não perder esse pique, essa visão missionária da igreja, nós já tínhamos um sonho, uma vontade de falar e expor o livro de Jonas, o profeta Jonas, que particularmente é o meu profeta preferido. É o meu profeta preferido. E eu tenho assim uma intimidade muito grande com Jonas, porque eu lembro que quando adentrei no seminário, eu fui convidado para pregar aqui na igreja de Cruz do Campo, E cheguei para pregar. E como eu tinha muita intimidade com Jonas, escolhi esse texto para ficar mais fácil, para não complicar a vida do seminarista ali, Mas eu me lembro, pela primeira experiência que eu tive de púlpito, e olha que eu já era presbítero, evangelista, diácono, enfim, trabalhei muito com a juventude, tinha uma larga experiência, mas quando você é apresentado aqui, seminarista, presbítero Arildo e tal, aquilo machucou a gente, viu? Machucou tanto que eu comecei a pregar sobre Jonas, e até hoje eu não sei nem para onde Jonas fez, o que ele deixou de fazer. Esqueci tudo na hora, deu um branco mesmo, total. E eu tenho essa dívida com meu amigo Jonas. E de lá para cá eu não deixei mais de ler Jonas, estudar Jonas, falar com ele fala comigo através da palavra de Deus. Eu tento me aproximar muito dele. E uma dessas coisas que eu aprendi de aproximar de Jonas, que ele é muito parecido comigo. E talvez muito parecido com você também. Porque muitas vezes Deus fala ao meu coração, e aquilo que Deus fala ao meu coração não é a minha vontade, não sendo a minha vontade, eu desobedeço. Se nós pudéssemos traduzir esse sermão, resumir esse sermão, seria assim. Nós ouvimos Deus, conhecemos Deus, sabemos qual é a vontade de Deus, mas na hora de praticar a vontade de Deus, nós não praticamos. Nós fugimos, saímos por uma tangente, e não praticamos o que Deus requer de nós. Mas também eu vejo algo tão tremendo na vida de Jonas, no ministério de Jonas, que mesmo quando ele aborrecido, mesmo quando ele revoltado, quando mesmo ele em fuga de Deus, na sua essência da sua desobediência, Deus o usa em meio a uma aparente tragédia para salvar vidas, antes mesmo de cumprir o seu mandamento. Nós vamos ver isso. É impressionante quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que menos importa para Deus é a nossa vontade. E você não percebe, mas muitas vezes Deus te usa sem você perceber como Ele deseja que você faça e realize a vontade dEle. Então, quando nós olhamos para Jonas e o livro de Jonas, irmãos, nós percebemos algumas verdades. Por exemplo, o personagem central do livro de Jonas não é o grande peixe. E esse peixe já foi até batizado por alguns como uma grande baleia. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala um grande peixe. E talvez, no meu entender, e forço na teologia essa visão, é que talvez seja um peixe que jamais o homem vai encontrar, porque talvez foi criado apenas para uma missão, desempenha sua missão e Deus o fez desaparecer. Mas eu me contento também, se você continuar dizendo para mim, tia Tereza, e me ensinando, acho que você não falou isso não para as crianças não, que é uma baleia, Mas se você insistir que é uma baleia, para Deus nada é impossível, que uma baleia apareça e faça o que Deus quer fazer, porque também foi criado por Deus. Eu não discuto isso, só discuto que Deus não batizou esse grande peixe com algum nome, não chamou Adão para falar assim, dá o nome para ele, não, isso ali foi um momento especial de Deus, um grande peixe que ali ouviu a voz do Senhor e foi engolir Jonas. Então, não é o peixe o grande personagem do livro. Também não é Jonas.
O livro leva o título de Jonas, mas não é Jonas o ponto central, não é o personagem central da palavra de Deus. Não é Jonas. Não é a tempestade. Não é aquela árvorezinha, né, que Deus fez crescer para colocar uma sombra sobre a cabeça de Jonas. Não é. Também não é a cidade de Nínive, capital da Assíria, povo perverso, povo cruel. Não é. O personagem central do livro de Jonas é Deus. É Deus em todo o tempo. É Deus agindo em todo o tempo. Deus tendo controle de tudo em todo o tempo. Deus se manifestando em todo o tempo, em toda e qualquer situação, mesmo contrariando a vontade humana e o desejo humano. Deus exercendo domínio sobre a natureza, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Deus manda o vento, Deus manda uma tempestade, Deus manda um peixe, Deus fala com o peixe de novo, Ele devolve Jonas lá na areia da praia, Deus fala lá com a planta cresce, Deus fala com o verme atua e a planta morre, Deus faz com que o vento venha e o calor incomode a Jonas, terrivelmente. Deus fala para Jonas, prega, e uma cidade inteira se converte. Então eu olho para o livro de Jonas, eu vejo Deus, eu vejo a soberania de Deus, um Deus que é soberano em todas as coisas. Por isso que nós trouxemos esse tema, misericórdia e o amor de Deus, por todos os povos, por todas as nações, por mim e por você, sendo nós pecadores, sendo nós muitas vezes desobedientes, mas Deus sempre está nos usando e às vezes você não percebe isso. É maravilhoso perceber que nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes do seu reino, cuida do seu nome por amor a si mesmo, se revela de forma poderosa em nós e faz daquele homem pequeno, humilde, homem de força e poder para transformar nações em nome de Deus. O centro da vontade de Deus. Então você pode ter certeza que a sua vontade não é nada diante da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será predominante diante da vontade dos homens, independente dos homens que porventura se apresentar diante de nós. Eu quero fazer algumas considerações para nós entendermos um pouquinho o livro de Jonas e depois entrar no primeiro capítulo, o capítulo de Jonas. Você pode já abrir a palavra do Senhor no capítulo 1. Primeiro, nós não temos com exatidão quem escreveu o livro de Jonas. Alguns defendem que foi o próprio Jonas, outros defendem que pode ter sido um profeta posterior a Jonas, né, que escreveu essas narrativas do livro de Jonas. É o 5º livro dos profetas menores, né, e tem o nome de Jonas, que é a referência do livro, mas não é o principal, né? A principal referência, como nós já falamos, que é Deus. Nós vamos encontrar, irmãos, como nós temos assim muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, e muitas vezes a nossa fé é tão pequena, talvez menor, infinitamente menor do que um grão de mostarda, talvez a gente tenha dificuldade de compreender e entender, até aceitar a história narrada no livro de Jonas. Mas nós vamos ver que a própria Bíblia declara a existência de Jonas. Ele não é um personagem que apareceu e desapareceu, não. Ele é um personagem contundente nas narrativas bíblicas. Nós vamos ver isso em 2 Reis, onde é descrito, né, como um profeta que proclamou a bênção de Deus ao reino do norte, lá durante o reinado de Jeroboão, 780 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, antes de Cristo. E esse monarca estendeu as fronteiras do seu reino, né, à custa da Síria. Deus fez a Síria neste momento como nação irmã com irmã e fez com que esse reino, o reino do norte, prosperasse com a ajuda de um povo pagão, né? Segundo a palavra do Senhor, que está aí, lá em 2 Reis 14, 25. Mas o que mais nos chama a atenção é que o livro de Jonas e a história de Jonas, especificamente o momento que Jonas permanece ali no ventre do peixe, ou na barriga do peixe, não sei onde ele ficou lá dentro, né? Estava lá dentro do peixe,
por 3 dias e 3 noites, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 12, Lucas 11, cita Jonas, ao repreender os mestres da lei, os fariseus, que lhe pediram por um sinal. Ele falou assim: o sinal que será dado foi o que aconteceu com Jonas. Ao 3º dia eu ressuscitarei. Jonas ficou lá 3 dias e o 3º dia ele foi colocado na praia. Ressuscitou do mar, saiu do ventre do peixe. Este é o sinal. Então, para mim, essa referência é por mais suficiente, como para o próprio Senhor Jesus Cristo, da verdade. Cita o profeta Jonas e cita, fazendo uma profecia em si mesmo, que após a sua morte, a sua crucificação, o 3º dia ele ressuscitaria. Então o próprio Cristo dá veracidade, dá autenticidade, revela as verdades deste livro, deste profeta, que fala aos nossos corações. Mas eu também não posso esquecer que o livro de Jonas tem um propósito. E qual é o propósito para mim, para você, para a igreja? Naquele caso, naquele momento, era para encorajar os israelitas a atender ao chamado de Deus para estender as suas misericórdias às nações. E eu creio que neste momento, Deus fala para nós através de Jonas, do livro de Jonas, do profeta de Jonas, para que nós possamos, irmãos, levar a misericórdia de Deus às nações. Possamos estender a misericórdia de Deus às pessoas que convivem conosco. E acredite, estender a misericórdia de Deus aos nossos inimigos. Porque naquele momento da história, o povo assírio era um real inimigo, cruel, violento do povo hebreu, do povo de Deus. Por isso que nós vamos entender um pouquinho essa fuga de Jonas. Mas quando nós olhamos para Jonas, o contexto do livro, da sua história, é vendo que a misericórdia e o amor de Deus é por todos os povos, e nos desafia a estender esse amor a toda e qualquer pessoa, retirando do nosso coração qualquer medo, qualquer temor, qualquer preconceito, qualquer pensamento que possa fazer com que a gente também caminhe em fuga, fugindo da real vontade de Deus para a minha vida, que é falar do amor de Deus e da misericórdia de Deus àqueles não alcançados. E quais são as verdades fundamentais do livro de Jonas, irmãos? Primeiro, Deus conclama o seu povo a tentar, ou seja, conseguir que as nações se arrependam em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós fomos comissionados para sermos semeadores. Simplesmente isso, lançar a semente, é o nosso papel. Em todos os terrenos, em todos os caminhos, em todos os lugares. Não podemos escolher o terreno, mas nós precisamos lançar a semente. E daí para frente, a obra toda vem da própria vontade de Deus, da ação de Deus, do seu amor e da sua misericórdia para com as pessoas. Mas eu jamais posso fazer brotar no meu coração qualquer tipo de impedimento que faça com que alguém que esteja ao meu lado, carente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, seja impedido de receber o amor de Deus através do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa fé. A nossa responsabilidade é tamanha. Então, quando nós olhamos para o livro de Jonas, a verdade precisa estar no nosso coração. Nós precisamos levar a mensagem às nações, às pessoas, para que eles se arrependam, irmãos, como nós falamos pela manhã. Sem o arrependimento, ninguém verá a glória de Deus. Sem arrependimento, ninguém vai contemplar o céu. Sem arrependimento, não conheceremos o Senhor Jesus como Ele é de fato para os seus Senhor e Salvador. Mas sem arrependimento, nós vamos conhecê-lo como justo juiz, aquele que condena o povo por sua rebeldia e pela prática dos seus pecados. Nós somos os semeadores. E todo lugar, irmãos, e todas as pessoas, é um campo fértil para receber a palavra de Deus através do povo de Deus. A segunda grande verdade do livro de Jonas: o povo de Deus irá sofrer descontentamento divino se não estender a misericórdia de Deus às nações. Nós seremos penalizados por Deus. Posso usar uma palavra aqui, grave, pesada? É uma palavra pesada, mas para você entender. Se o povo de Deus, não fizer isso, sofrerá descontentamento divino. Se nós não estendermos a misericórdia de Deus, significa que nós vamos ser caçados por Deus.
E eu vou te garantir uma coisa: você não vai conseguir fugir de Deus. Da mesma forma que Deus se apresenta para ser achado por aqueles que se arrependem, da mesma forma Deus se apresenta como aquele que há de te achar, para ali te dar a punição pelo qual você merece diante da sua desobediência. Você será achado por Deus. Não adianta você esconder. Jonas nos revela isso. Jonas nos revela isso. Ele tentou, mas foi caçado por Deus. E lembra de uma coisa, irmãos: seremos caçados por aquele que é onisciente, conhece todas as coisas. Seremos caçados por aquele que é onipresente, está em todos os lugares, até no ventre do peixe ele está, até no porão de um navio ele está, nas profundezas do mar está, nos céus, nas florestas, onde for ele está. Aquele que é o Todo-Poderoso, ou seja, uma vez que ele coloca a sua vontade em nos caçar, ninguém vai poder impedir essa ação de Deus, não há quem você vá recorrer para que Deus deixe de te perseguir e te caçar, para te achar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Uma vez nas mãos de Deus, ninguém nos tira de lá, nem para nos abençoar e nem para nos amaldiçoar, porque Ele é Deus, Ele está ali. E outra coisa, seremos caçados por aquele que criou todas as coisas. Uma voz de Deus, um gesto de Deus faz com que o mar revele os seus segredos. Esse mês aí, diante daquela tragédia ali, daqueles homens, que tentaram chegar lá no Titanic, onde aconteceu aquela fatalidade, aquele acidente, onde 5 pessoas simplesmente desapareceram no fundo do mar. Muitas pessoas começaram a estudar e publicar segredos do mar e chegamos a uma conclusão dos nossos cientistas que apenas 10% é conhecido da profundeza do mar. O homem não conhece as profundezas do mar, e Deus conhece. E no dia que Deus fala assim: mar, devolva os mortos, um por um será devolvido. Um por um. O homem não conhece, Deus conhece, porque Deus fez, Deus criou. E este mar obedece à voz de Deus. Então, para onde iremos nós? Então, nos cabe neste momento, nesse primeiro momento, ouvir a voz de Deus e nos lançarmos aos seus pés e obedecê-lo. Porque uma vez que Deus vá ao nosso encontro, Ele vai nos achar, independente do momento e da situação, onde quer que nós estejamos. Deus consegue nos achar. É interessante que há um contraditório, muitas vezes, na nossa fé, na nossa oração. Nós conseguimos dizer assim: eu creio num Deus do impossível, que o impossível se torna possível. Mas muitas vezes, quando eu quero praticar a minha fé, eu acho que Deus não é suficiente possível ou suficiente poderoso para me achar nas minhas recusas, nas minhas desobediências, nas minhas tentativas de fuga. Aliás, a fuga é o primeiro instrumento que o homem teve em relação a Deus quando pecou. Ele não ficou lá para conversar com Deus tete a tete, cara a cara, não. Quando ouviram a voz de Deus lá no Éden, deram ninja. Foram, tentaram se esconder. E eu quero te dizer uma coisa, que a coisa mais estúpida, mais assim, inútil, e é um esforço que nós temos desnecessário, que não traz nenhum privilégio, nenhuma resposta positiva para nós, é todo um planejamento e toda uma tentativa de fugir de Deus. É um esforço inútil do homem. Antes, no primeiro momento, perceber a nossa falta, cairmos logo em arrependimento e voltarmos para Deus, pedindo e exigindo a misericórdia de Deus, do que tentarmos fugir e esconder de Deus. É inútil. Não há como se esconder de Deus. E a terceira verdade, irmãos, que Jonas traz para a gente, fundamentais: Deus tem prazer em mostrar a misericórdia aos gentios, arrependidos, aos povos. Nós fomos comissionados aos povos, às nações, aos gentios. Primeiro comissionado ao povo de Deus, às ovelhas de Israel. E agora comissionado a todos. O livro de Jonas é claro quanto a esse chamado missionário que o povo de Deus tem, que os profetas de Deus têm, de atingir as nações.
Não são fábulas contadas, são a própria verdade de Deus. E a intenção de Deus pelo qual escolheu o seu povo foi para que este povo levasse as nações gentias a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação do Senhor, a salvação no Senhor. E Deus tem prazer nisso. Da mesma forma que Deus tem prazer em ver que o seu povo é de fato obediente à palavra do Senhor, é o mesmo prazer que Deus tem quando percebe que uma nação gentia, que no primeiro momento não cria em Deus, não acreditava em Deus, não praticava a vontade de Deus, mas no segundo momento se rende ao Senhor. Isso tem prazer aos olhos do Senhor. E é para isso que nós fomos comissionados. É por isso que nós estamos diante de Deus. E agora eu peço você para que feche seus olhos e abra a Bíblia em Jonas capítulo 1, diante dessas observações que acabamos de fazer. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já nos permitiu falar. Obrigado por este momento de introdução. Agora vamos ler, Deus, paulatinamente a Tua palavra. Fala conosco, nos ajude. Somos dependentes do Senhor. Venha nos achar aqui, Deus, mas achar com Teu olhar de compaixão. Oh Deus, com atitude vindo do Senhor de misericórdia para conosco, diante da nossa pequenez, diante, Deus, que não somos nada diante do Senhor, mas somos totalmente carentes de Ti. Acha, Deus, cada coração e fale as Tuas verdades. E ao sair da Tua casa hoje, Deus, possamos sair na obediência, de levar a Tua palavra de misericórdia a todas as pessoas, a todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 1, de 1 a 3, nos fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Esse é o momento que nós vamos perceber o chamado de Deus a Jonas, que é apresentado aí como filho de Amitai. Não sabemos nada sobre Amitai. A Bíblia não fala nada, não sabemos. A única coisa que sabemos de Amitai é que ele é pai de Jonas, mais nada. E a palavra do Senhor vem a ele dizendo assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus está falando: Jonas, olha, eu não estou mais suportando os pecados de Nínive, então eu tenho uma solução para eles. É a minha palavra. E eu estou agora te encarregando, te comissionando, para que fale lá a cidade de Nínive, porque os seus pecados chegaram até mim. Chegou no ponto insuportável, subiu até mim. Isso nos traz uma lembrança, irmãos. Cuidado com as práticas dos pecados. Cuidado com a vida dissoluta. Cuidado com a vida pródiga. Cuidado, porque uma hora o pote enche e a ira de Deus é derramada sobre nós. Deus é longânimo, mas tem hora que a sua paciência se esgota diante das ações excessivas dos nossos pecados. Assim que Nínive chegou a Deus. Ações excessivas de pecados. Chegou a um ponto que Deus fala assim: chega, basta. Mas para Nínive, o olhar de Deus foi de misericórdia. E tomara Deus que Deus esteja olhando para nós também com olhar de misericórdia hoje. Mas chega um ponto que Deus fala: chega. A ira de Deus vem sobre nós. Cuidado com os pecados. Deus tem lá um dispositivo, né, que mede até onde ele pode suportar todo o nosso pecado antes de agir contra nós. Deus pode agir, revelando a sua soberania sobre as nossas vidas, porque muitas vezes na prática do pecado, quer seja como nação, quer seja como pessoas, irmãos, nós desconsideramos a existência de Deus. Nós nos tornamos Deus de nós mesmos. Então, quando Deus vem contra nós na ira, é para destruir esse Deus que se chama você, que tenta lutar contra Deus, dizendo: Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser, pronto, e acabou. E Deus fala: não é assim, eu vou te mostrar, eu vou revelar a você quem sou eu. Assim foi com Nínive. Versículo 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então nós vamos ver aí, irmãos, que Jonas recebeu o chamado de Deus
para ir exclusivamente a Nínive, mas ele correu lá em direção contrária. A instrução era clara para que Jonas deveria o quê? Levantar-se, por isso que Deus fala com ele, dispõe-te, levanta, e se dirige à grande cidade de Nínive, ou seja, a soberania do Senhor sobre as nações estava ali implícita na ordem de Deus a Jonas. Eu quero que você vá a Nínive, tinha endereço, era a vontade de Deus, era o desejo de Deus, é a soberania e a vontade de Deus, é Ele que queria fazer com que o seu profeta fosse voz de Deus, boca de Deus naquela nação gentia. Essa era a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus precede a nossa vontade, o ânimo de Deus precede o meu ânimo, o seu ânimo. O amor de Deus precede o meu amor, a misericórdia de Deus precede a minha misericórdia. Ele estará sempre em primeiro lugar nas suas ações, porque Ele é Deus soberano. Então ele chega para o profeta e fala assim, levanta, dispõe-te, vai a Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade principal, não era qualquer cidade, era a capital da Síria. E a cidade estava localizada ali ao lado leste do rio Tigre. E eu trago algumas características dessa cidade para a igreja conhecer. Capital da Síria, como falei, e a época em que o livro de Jonas foi redigido, Nínive, em relação ao povo de Deus, era, primeiro, uma cidade e um símbolo exclusivo de crueldade, principalmente diante do povo de Deus. Então, quando Jonas recebe aquela mensagem, vai a Nínive, o primeiro retrato que ele vê, que é uma cidade cruel. Eu pregar para uma cidade assim? Não dá. Porque essa era a verdade da época. Nínive, uma cidade extremamente cruel. Também era um símbolo de paganismo, de vidência, de religiões contrárias a Deus. Uma nação literalmente pecaminosa, distante de Deus, pagã, idólatra. Além de cruel, também pagã e idólatra. Jonas fala assim, olha, Deus acho que não sabe escolher o seu povo não, porque esse povo é uma péssima referência. Vai escandalizar o reino de Deus. E turma aí é a turma da farofa espiritual. Não dá certo não. Não dá para pregar com eles, não dá para conviver com eles. Então não vou lá, porque símbolo de crueldade, símbolo de religião contrária a Deus, né? E por último, símbolo de hostilidade contra o povo de Deus. Era uma nação que era hostil. Não pensava duas vezes para maltratar o povo de Deus. Então, Jonas também tinha uma questão pessoal, né? Ele sabia das histórias, sabia o que tinha acontecido com o seu povo através ali da Síria, tendo como referência a sua capital. Então, ele deveria clamar contra ela, deveria ir lá. Então, Jonas entendia que o seu pronunciamento lá, do julgamento do Senhor sobre esse temido e odiado império assírio, acredite, Jonas tinha no fundo do seu coração que esse Deus que ele servia era extremamente misericordioso e não iria fazer com que o juízo chegasse à cidade. Se ele fosse lá pregar, o que aconteceria era que o Senhor estaria mudando a história de Nínive. Ao invés de destruir, a exemplo de Sodoma e Gomorra, Deus iria preservar aquela cidade. Esse era o medo de Jonas. Ele tinha tanta certeza no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, ele tinha tanta certeza que ele era comissionado por Deus e as suas palavras seriam de fato lá respondidas e seria atingido o objetivo de Deus, que era que a cidade se arrependesse. Ele tinha tanta certeza disso, mas ele não queria que isso fosse uma verdade. Se nós olharmos o capítulo 4, versículo 2, irmãos, nós vamos ver isso. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrepende do mal. Jonas fugiu não porque desconhecia Deus, ele fugiu porque conhecia Deus. E sabia que a sua vontade não seria algo ali demonstrado por Deus, que seria a destruição do povo ali da Síria. Mas que a misericórdia do Senhor atenderia. Olha só. Essa era a mensagem
que ele queria que fosse ameaçadora, seria um julgamento, mas a sua mensagem seria de fato uma mensagem que caberia à ação de Deus em perdoar toda aquela nação, porque Deus assim tinha estipulado e Jonas deveria apenas pregar. Tudo isso estava sucedendo, porque a milícia ou a malícia dessa cidade tinha chegado até Deus. Mas Deus é misericordioso para com as nações. Então, como nós olhamos para Jonas, nessa primeira parte, até o versículo 3, nós vamos ver que Jonas atendeu a primeira parte do pedido do Senhor. Sabe qual foi a primeira parte que ele atendeu? Ele se levantou. Olha aí o seu texto, não é assim que diz? Deus fala, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Versículo 3 início. Jonas se dispôs. A primeira parte, nota 10. Ele levantou, ele atendeu, mas se levantou para ir, não para ir para Nínive, e sim para Tarsis. Ou seja, ao receber os chamados, Jonas foi para Jope, o porto do Mediterrâneo, mais próximo de Jerusalém, a fim de embarcar para Tarsis. Ele atendeu só parcialmente. Ele levantou, se dispôs, mas se dispôs a fugir da presença de Deus. E eu digo mais, a fugir de fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Então, trata-se de, quando nós olhamos na história e vemos a localização de Tarsis, quando ele foi até Jope, indo para Tarsis, Tarsis era no extremo das nações. E para o povo judeu era como se fosse um lugar conhecido como o fim do mundo. Pouca gente ia para lá, bem longe. Era quase que impossível chegar lá ao norte do mar Mediterrâneo, né? Que para os israelitas representava um extremo oeste, muito desconhecido. Ele fala assim, eu vou para o fim do mundo, aí quero ver Deus me achar e me chamar de volta. Talvez você já teve esse pensamento, de ir para um lugar que seja o fim do mundo, um lugar bem distante, onde você possa ficar longe da vontade de Deus, do mandamento de Deus, longe dos olhos de Deus. Mas até nisso, a disposição de Jonas o levou a um erro. Embora ele conhecia plenamente Deus, que Deus seria misericordioso, ele desconhecia que Deus também é aquele Deus que conhece e sabe todas as coisas. E não adianta fugir dele. Então, embora a presença de Deus esteja até nos confins dos mares, e o Salmo 139, versículo 9 diz isso, Jonas procurou correr para o mais longe possível de Deus, tentando fazer com que Deus mudasse de ideia. Ou, quem sabe, escolhesse, levantasse outra pessoa para pregar a palavra. Mas Deus é soberano. Deus tinha escolhido a Jonas, e não importava a decisão de Jonas. A decisão de Deus prevalecia. Então, essa é a primeira parte que a gente encontra no livro de Jonas, de 1 a 3. Continue a leitura aí a partir do verso 4, e nós vamos ler que Deus agora vai intervir na ação de Jonas. A primeira parte, Jonas atendeu, se dispôs. A segunda parte não era da vontade de Deus, e não sendo da vontade de Deus, Deus vai intervir. Acredite nisso, irmãos. Se nós não estamos fazendo e realizando a vontade de Deus, não tenha dúvida, igreja do Deus vivo, Deus vai intervir na sua vida. Pode ter certeza disso. A partir do verso 4, nós lemos o seguinte: mas o Senhor, olha só, a soberania de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Uma tragédia já estava sendo anunciada. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O que me chama a atenção no versículo 4 e 5, né, é que houve aqui uma reunião de oração ecumênica. É muito próximo da gente, né? Quando as coisas começam a ficar muito feias, mesmo quando nós estamos na desobediência, nós começamos a oração. E aqueles homens experientes de várias nacionalidades, de várias crenças, de vários deuses, o que aconteceu com eles no navio? Olha,
Cada um busca o seu Deus e ora, porque a coisa está complicando. Nós não temos como resolver o problema, então vamos a uma reunião de oração. Mas acredite uma coisa, irmãos, o profeta faltou à reunião de oração, ele foi dormir. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes nós conhecemos Deus, sabemos o que Ele faz, e sabemos que as coisas estão muito difíceis ao nosso redor, Deus está nos pressionando, Deus está mostrando para nós que nós devemos voltar à Sua presença, mas nós vamos dormir, mas não chegamos à presença de Deus. Deixamos essa responsabilidade para terceiros, que eles orem, embora estejam no mesmo problema, na mesma dificuldade. Eu não vou orar, eu vou dormir, eu vou descansar. Eu não quero orar, não quero interceder por ninguém. Ou seja, Jonas tinha decidido, eu não vou para Nínive, e daqui por diante, olha, não quero saber desse negócio de dizer que eu sou crente. Eu não quero saber desse negócio que eu posso orar, e eu creio que Deus possa intervir e resolver o problema dos outros. Não quero nem saber dos outros. Não sou crente, não tenho religião, não sigo a ninguém. Eu vou dormir, mesmo que alguém do meu lado esteja vivendo dramas terríveis, risco de morte. E quem sabe nós estejamos no mesmo momento. Nós passamos por uma pandemia, onde todos nós estávamos na mesma tempestade, mas muitos dormiam. Muitos dormiam. Poucos se ajoelhavam diante de Deus, clamando por misericórdia. E após a tempestade, irmãos, o pior ainda está acontecendo. Poucos ainda estão se curvando diante de Deus. Olha Jonas aí, uma tempestade, e ele dormindo enquanto acontecia uma reunião de oração naquele navio. Verso seguinte, versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, quando ele estava deitado no porão, dormindo profundamente, diz aí o finalzinho do versículo 5, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Não estou te entendendo, cara. E onde você está? Nós estamos no navio, nós estamos no porão, o mar está revolto, já fizemos tudo que tinha que fazer, não estamos conseguindo resolver, e você está dormindo, né? O que está acontecendo que te passa contigo, agarrado no sono? Aí olha só que coisa interessante, levanta-te. Irmãos, olha para mim de novo, o início do versículo 2, o que está escrito aí? Dispõe-te. Lá no grego, é a mesma palavra que aquele marinheiro usou para Jonas, no grego. Deus primeiro fala, dispõe-te, vá a Nínive. E agora, o marinheiro pagão, gentil, fala para o profeta e o homem de Deus, dispõe-te, levante. A pedra está clamando, irmãos, porque nós estamos desobedientes. É a mesma palavra na tradução do hebraico. Dispõe-te, levanta. É o pagão jogando na nossa cara. Você não tem Deus, não? Você não crê no seu Deus? Você não pratica? Por que você está dormindo enquanto os outros, semelhantes a ti, estão prontos e prestes a perecer? E você está tranquilo com essa situação? Você não tem Deus, não? Então dispõe-te. E disse, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, porque nós já oramos todos os deuses que conhecíamos. Agora falta só o Deus. Quem é o seu Deus? Dispõe-te, cara, levanta, procura, clama esse Deus. Quem sabe Ele, quem sabe esse seu Deus pode resolver o nosso problema. Que coisa triste, irmãos. Você já pensou um pagão bater na sua porta e falar assim, clama por mim, porque quem sabe que o seu Deus vai resolver o meu problema? Porque nós estamos inertes. Nós não estamos fazendo nada, estamos parados. E aí no texto que diz, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Irmãos, essa questão de lançar sorte aqui no Velho Testamento
não é nenhum pecado, nenhum erro, era comum, era permitido. Até porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus tem soberania, sua vontade reina até mesmo na questão da sorte. Nós vamos ver isso na escolha do 12º discípulo do Senhor Jesus no lugar de Judas, Matias. Foi lançado sorte. Era um costume. Porque Deus também tem o controle sobre a sorte. Tem uma frase que sempre as pessoas dizem por aí, né? Não foi sorte, é Deus. É verdade. Então era um costume daquela época. E Deus direciona. Quem era o profeta de Deus naquele barco? Jonas. A Bíblia não fala quantos homens tinham no barco, se era 15, se era 20, mas acredito que seria uma tripulação muito grande, porque era um navio de carga. E compreenda, irmãos, lançaram sorte, era o único mecanismo que eles tinham. Eles não tinham a revelação de Deus, eles não eram oniscientes. Então eles dependiam de um instrumento para identificar alguém que poderia estar causando aquele mal contra eles. Por que isso, irmãos? Porque quando eles saem de Jope, do porto, o mar está calmo, o céu está azul, eles são experientes, não havia possibilidade nenhuma de vento e nem de tempestade, e pouco eles andaram, pouco caminharam, navegaram sobre o mar, e logo o tempo mudou repentinamente, milagrosamente, sobrenatural. Então eles entenderam que não era uma coisa costumeira da natureza, porque se fosse, eles não tinham saído do porto, teriam esperado a calmaria chegar. Nada ali indicava que o vento e o mar iriam se revoltar, e cada vez mais agitado. Quanto mais eles tentavam escapulir, mais o mar se agitava contra as suas forças. Então eles tinham sim o pressentimento de que ali era coisa do sobrenatural. E primeiro fizeram uma reunião de oração, não deu certo. Acharam alguém dormindo, então clama ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus tem a resposta para nós. E lançaram sorte, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Presta atenção no que vai acontecer aí agora. Então eles disseram, declarou-os, declaram agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Aí começa uma CPI no barco da navegação. Né? Que ocupação é a tua? Primeira pergunta. De onde vens? Segunda pergunta. Qual é a sua terra? Terceira pergunta. De que povo és tu? Quarta pergunta. Aí Jonas começa a responder no versículo 9. Sou hebreu. Primeiro ele fala da sua nacionalidade. Não é a primeira pergunta. Mas ele responde, eu sou hebreu. O que ele estava dizendo? Eu sou do povo de Deus, o povo escolhido, o povo do Deus Criador de todas as coisas. Eu sou hebreu. Ele revela a sua nacionalidade. Ele revela a sua nacionalidade. Segunda coisa que ele fala aqui, irmãos, e temo ao Senhor. Agora ele revela a sua espiritualidade, a sua religião. Ele torna claro a sua fé. Eu temo ao Senhor. Mas que Senhor é esse? Olha como ele apresenta. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o quê? O mar e a terra. Me chama a atenção que se você for lá no Gênesis e ver a criação, você vai ver assim, Deus criou o céu e a terra. Não é assim? A narrativa, Jonas inverte. Ele fala, Deus criou o céu, o Deus do céu que fez o mar. Aonde era o problema dele, irmãos? Na terra? No céu? Era no mar. Então ele fala, eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o mar, que criou o mar e criou a terra. Para onde eles estavam querendo ir em segurança? Para a terra. Então ele estava dizendo para aqueles tripulantes do navio, eu creio um Deus que criou o mar, onde nós estamos em perigo, e creio um Deus que criou a terra, onde nós queremos chegar em segurança. Ou seja, nós estamos literalmente na mão de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele revela a sua fé, agora ele abre o seu coração, ele dá o seu testemunho. E ele respondeu, Deus do céu fez o mar na terra. Aí o versículo 10, os homens falam assim, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, olha só que coisa, essa revelação, esse testemunho, provocou um temor naqueles que achavam que tinham domínio
da sua profissão, do seu dia, que sabia que ia embarcar e ia chegar do outro lado. Não, causaram temor, porque perceberam que por causa daquele homem que eles tinham embarcado, Deus estava irado contra eles. Esse era o temor que eles tinham. Eles perceberam isso. Caído, possui de grande temor, e questiona de novo, mais uma ação da CPI. Que é isso que vocês fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Que loucura, mais uma vez, irmãos. Primeiro o pagão fala para você assim, dispõe-te, ore para o seu Deus. Quem sabe o seu Deus vai nos livrar. Segundo, o pagão chama a nossa atenção. Como que você teve coragem de desobedecer o seu Deus, cara? Sabendo que o seu Deus é o Criador do céu, sabendo que o seu Deus é o Criador do mar e da terra. Como que você teve isso? Como que você conseguiu desobedecer o seu Deus? Recebe uma admoestação de um pagão, um profeta de Deus, um homem de Deus que deveria estar ali à frente da situação, assim como Paulo esteve diante do naufrágio, diante da iminência do naufrágio, que recebeu de Deus a visão que ninguém iria perecer, mas por ele Deus iria dar vida a todos. Paulo estava ali diligentemente, no controle de toda a situação. Jonas dormia, diante de uma presciência falsa de que Deus não iria achá-lo ali e não ia intervir na sua decisão. Que vergonha, irmãos. Eu não sei o que é mais vergonhoso, sermos chamados a atenção pelo próprio Deus, do que sermos já chamados a atenção por um pagão. O que dói mais em nós? Quando o nosso pai chama a nossa atenção, ou quando o vizinho chama a nossa atenção? Esse profeta de Deus estava vivendo esse drama naquele momento. Que fizeste? Versículo 11, disseram, que te faremos para que o mar nos acalme? Que dúvida, o que vamos fazer com esse camarada? Agora descobrimos o problema, sabemos a razão do problema, o que vamos fazer com esse problema? Para que o mar se acalme, porque o mar se ia tomando cada vez mais a tempestuoso, e respondeu-lhes. Jonas tem assim, uma tranquilidade, irmãos, tão grande, uma paz de espírito tão grande no pecado e na desobediência, sem nenhum constrangimento. Ele não tem nenhuma dificuldade de pedir a morte. Você tem coragem, em sã consciência, estar no exercício de um pleno pecado e falar assim, me mata, eu quero a morte, sabendo que representa a morte para os pecadores? O que ele pede? O que está escrito na sua Bíblia, na palavra de Deus que está na sua mão? Tomai-me, lançar-me ao mar. O mar está revolto, o mar está bravo, sinônimo de morte. Ele não tinha a palavra de Deus que se ele lançasse, Deus ia prover o livramento. Não, ele sabia que estava na desobediência, e sabia que aquele problema era por causa dele. Então ele assume isso, né? Porque lança-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, para que isso se resolva, eu tenho que morrer. Lança-me ao mar. Eu acho muito interessante isso, né? Se você fosse um inimigo pleno de Jonas, já perdendo quase o navio, a carga toda, que prejuízo que você já levou, e você descobre que ele é o culpado, o que você faria de imediato? Eu confesso, por isso que eu falo que sou muito parecido com Jonas, eu logo lançaria Jonas no mar sem dó. Seu miserável, você faz isso contra o seu Deus, vai morrer miserável. Eu morro, mas você morre também. Lança esse homem, pronto, acabou. Eu faria isso sem dó, porque eu sou igualzinho a ele. Não é assim que nós faríamos? Mas olha só, irmãos, o que os tripulantes daquele navio que não temiam o Senhor, olha a reação deles, a resposta dele. Próximo versículo 13. Entretanto, os homens remavam, receberam o problema, sabiam a causa, e falaram assim, não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos preservar a vida desse cara. Eu não sei o que é pior, se é morrer ou se lançar ele. Esse Deus é muito bravo para mim.
Daqui a pouco ele vai entender que nós matamos o Jonas e aí a ira dele vai ser pior contra ele. Vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar mais um pouquinho. Remava, esforçava para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Irmãos, tem um ditado popular, não adianta remar contra a maré. Entenda uma coisa, nunca tente lutar com Deus. Por mais habilidoso que você seja em toda e qualquer situação, quando Deus quer te travar, quer te impedir, Ele vai fazer isso. Os homens ficaram esgotados nas suas forças, nas suas estratégias, e Deus continuava absoluto nas suas decisões. Só fazia assim, o mar ficava mais bravo. Os homens tentavam, o mar mais bravo. Os homens tentavam, mais bravo. Chegou, me renda. Próximo versículo. Muito tempestuoso. Então, olha só. Lembra que eu falei que Deus nos usa, mesmo quando estamos na desobediência? O propósito dele sempre é alcançado, independente da minha vontade, porque não depende de nós, depende de Deus, e é Deus que determina todas as coisas. Nós precisamos estar dispostos a sermos usados por Deus em todo o tempo. Olha o que acontece, irmãos. Para onde Jonas tinha que pregar? Aonde ele tinha que ir? Para Nínive. Então ele criou um atalho, foi a Jope, e dali queria chegar a Tarsis, pegando o navio, lá no fim do mundo. Né? Mas até chegar no fim do mundo, olha a bênção aí. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, quem está orando aí não é Jonas não, tá? É aquele povo pagão lá, idólatras, tripulantes dos navios, vários deuses, vários conceitos religiosos da época que estavam ali, né? Uma reunião ecumênica dentro do navio. Eles estavam clamando ao Deus de Jonas. O Senhor, disseram, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, ou seja, não temos nada a ver com ele, não queremos também a morte dele, mas também não queremos morrer. A oração intercessória aí de um povo pagão, nos ensinando a orar. Tendo misericórdia para com aquele que estava causando toda a confusão, todo o perigo para eles, todos os seus negócios no fundo do mar e até as suas vidas, eles tendo misericórdia de Jonas, por causa do temor ao Deus de Jonas. Tem nada a ver com Jonas, mas tem tudo a ver com Deus. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Claro que são inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Deus quis a tempestade, Deus quis o vento. E a Deus está falando para aqueles homens, eu quero é Jonas. Eu quero é Jonas. O meu primeiro objetivo foi atingido, os seus corações agora estão convertidos. Então, o meu ministério, a minha misericórdia aos povos está sendo atingido, porque naquele navio tinha pessoas de vários povos, várias nações, várias religiões. Mas Deus falava com aqueles tripulantes, eu quero é Jonas, é ele que eu quero. Manda ele para mim que eu tenho ainda alguma coisa para ele. Então, meu irmão, você que está aqui hoje à noite, Deus está falando, eu quero é você. Eu não quero os tripulantes que já se converteram, eu quero você. Eu não quero aquele irmão que você já, com testemunho e pregação, já converteu, eu quero você. Eu quero você para missões que eu te dei, que ainda você não desempenhou. Eu quero é você. E não adianta lutar contra Deus. Deus vai te achar, e te achando, você não vai conseguir resistir a Ele. Não vai. Você vai ser lançado às mãos de Deus. Próximo versículo. E levantaram a Jonas. O que fizeram, irmãos? Lançaram ao mar. De imediato, para que aqueles homens percebessem que Deus é soberano, que é o Criador de fato, como Jonas tinha pregado no navio. Eu sirvo ao Deus que criou o céu, o mar, a terra, o mar e a terra. Eu sirvo a esse Deus, eu sou hebreu, eu sou o povo de Deus, para que não houvesse dúvida no coração daqueles homens naquele mar, daquele barco, naquele mar. O mar cessou de imediato, tudo calmo. No momento que ele baixou as águas, Deus estabilizou todas as coisas. Lançaram Jonas no mar, cessou o mar da fúria. Deus pode tranquilizar as suas tormentas nos momentos que nós chegarmos à sua presença. E talvez muitas vezes, irmãos, a nossa desobediência, a nossa tentativa de fuga é que tem causado as tormentas nas vidas das pessoas que estão em nossa volta. Nós podemos ser, irmãos, responsáveis e culpados
porque a nossa família não está dando certo, porque a nossa família não prospera, porque as coisas que eu tento fazer não dão certo, porque a minha família não se converte como os homens, os tripulantes desse barco. É porque eu estou em desobediência diante de Deus. E no momento que Deus agir, que nós chegarmos à presença de Deus, mesmo molhado, encharcado e engolido por um peixe, aqueles que eram alvo da nossa desobediência e da ira de Deus, terão suas vidas abençoadas, aplanadas, facilitadas, porque Deus é justo e misericordioso, mas Ele vai tratar da gente ainda. Como Jonas apenas atendeu a metade do pedido de Deus, se dispôs, mas depois saiu do caminho, Deus também abençoa a metade das consequências da nossa desobediência, para depois se fazer pleno, completo, em toda a sua manifestação da sua vontade em nossa vida como servo de Deus. Próximo versículo. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e fizeram o quê, irmãos? Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Por quê? Eles perceberam que ali eles estavam, de fato, diante do Deus Criador de todas as coisas. Quantas viagens esses homens deram? Quantas rotinas eles tiveram? E nunca perceberam a existência do Deus Criador. Bastou carregar uma carga de desobediente para ser revelado a eles quem era o Deus Criador de todas as coisas. E quando tudo cessou, eles se curvam e oferecem culto ao Deus Criador de todas as coisas. Ó Deus curando, ó Deus salvando, ó Deus realizando a sua vontade, a sua soberania, mais uma vez independente da vontade do homem, das atitudes dos homens. Deus é Deus, irmãos, sempre Deus. Eu gosto muito dos sinais e prodígios de Deus, quando muitas vezes o nosso testemunho não é suficiente para que uma pessoa se prostre diante de Deus. Há pouco tempo nós falamos sobre Lucas 5, a pesca maravilhosa. Pedro ouve um belíssimo sermão e chama Deus, Jesus de mestre, mas não se converte, não se rende. Mas quando ele vê a pesca maravilhosa, ele para de chamar Deus, Jesus de mestre, chama ele de Senhor, reconhece o seu pecado, larga tudo e segue a Cristo. Depois do poder de Deus, esses homens ofereceram culto ao Senhor quando Deus operou uma tempestade e acalmou uma tempestade, revelando para eles o real motivo de tudo aquilo que vinha acontecendo. É Deus amando os povos, amando as nações. Próximo versículo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquilo que nós falamos no início. Tudo no controle de Deus. Já pensou quando aqueles homens lançassem Jonas no mar, aí que Deus ia pensar no que ia fazer com Jonas? Jonas morria afogado. Nós nos enganamos com Deus. O meu amanhã, o meu amanhecer já está preparado conforme a vontade de Deus, irmãos. Deus já conhecia que aqueles homens não iam suportar aquele mar. Eles iriam se curvar e lançar Jonas, porque esta era a vontade de Deus. Eu quero é Jonas. E Deus já tinha preparado toda uma estrutura para acolher Jonas. Não com holofotes, com honra, com toda a glória. Mas mais uma vez, como ele desce para Jope, como ele desce para o porão do navio, agora ele vai descer para a profundeza do mar, no ventre de um grande peixe. Ele vai no fundo do poço, literalmente, porque Deus já tinha preparado isso para ele. Deus sabe como mexer com a gente, tá? Jonas não era pessoa facinho, não. Ele era difícil, complexo. Mas Deus sabe tratar ele perfeitamente. Um grande peixe já estava o quê? Preparado. Criador do céu e do mar. Criador de todas as coisas. Próximo versículo, estamos encerrando. Então Jonas do ventre do peixe chorou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Isso é um assunto para o próximo domingo à noite, se Deus quiser. Vamos continuar falando de Jonas, da soberania de Deus
e do amor de Deus para com todas as nações, todos os povos, para com todas as pessoas, onde a sua misericórdia precisa ser levada. E nós, eu e você, somos os Jonas de hoje para levar a palavra. E eu espero que ao sair desta casa, da casa do Senhor de hoje, ninguém precise pegar um navio para fugir da presença de Deus. Que ninguém precise suportar tempestades e colocar vidas de próximos ao perigo, porque estamos na desobediência. Que ninguém precise ser lançado ao mar e ser engolido por um grande peixe e descer mais uma vez à profundeza para reconhecer que precisa de Deus e andar na obediência de Deus. Lembre-se que mesmo antes de chegar a Nínive, mesmo na desobediência, Deus já tinha salvado vidas, transformado vidas na vida dos tripulantes daquele navio, por um homem desobediente que dormia no porão daquele navio. E a sua pregação foi simples: sou hebreu, sirvo ao Deus Criador do mar e da terra. Foi a pregação de Jonas naquele navio, mais nada. E vidas curvaram diante do Senhor. E se você precisar de algo mais para que alguém se converta, e se Deus achar necessário, vai acontecer. Se o mar precisar acalmar tremendamente, rapidamente, isso vai acontecer, para que as pessoas verifiquem que naquele momento, naquela hora, foi Deus que agiu e se curva diante de Deus. Amém?